Boa tarde, aqui é a professora Anne Daisy, né? Vim, através desse vídeo, fazer uma pequena correção, discutir com vocês, apesar dessa distância, né? As questões que eu passei para vocês, o texto que eu passei para vocês como início, fiz anotações de quem me entregou, observando os níveis de interpretação, porque cada questão tem um nível de interpretação e é isso que eu quero discutir com vocês hoje. Sinto não ter tido um primeiro contato com vocês, para que a gente pudesse ter uma sintonia maior. Vocês só sabem quem eu sou, mas não me conhecem, assim como eu também sei de alguns de vocês, mas não conheço. E eu espero que essa situação passe o quanto antes e que nós possamos voltar a quase normalidade. Eu não acredito que vai voltar ao normal tão cedo, mas a uma quase normalidade. Então, das 7 questões, existiam 2 que eram no nível literal. O que é um nível literal? É quando a resposta já está no texto, está lá escrita diretamente ali, explicitamente no texto, qual é a resposta. Essas questões são a primeira e a segunda. Eu escolhi o texto Brasil Explicado em Galinhas, de Luiz Fernando Veríssimo, porque é uma crônica, como eu expliquei para vocês na atividade. E crônicas é um gênero que vocês se habituaram muito ano passado, até por conta das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Inclusive, li algumas crônicas dos 8º anos do ano passado e fiquei assim, boquiaberta com textos muito bons, curiosíssima para conhecer esses escritores, tá? E o texto é atual no sentido de que a sua temática é atual, infelizmente. Então, nós temos aí, resumidamente, o texto todo é um diálogo entre 2 personagens, que são um delegado e um ladrão. E aí, esse ladrão está sendo interrogado por esse delegado, e ao longo da conversa, há, nitidamente, por meio de palavras inclusive, além de comportamentos, uma mudança na postura do delegado perante o ladrão. Então, a primeira pergunta é, por que o homem foi preso? Tem logo lá no início, ele foi pego em flagrante tentando roubar galinhas. Então, podem ter variáveis dessa resposta. Alguns responderam roubando galinhas, tentando roubar galinhas, ou na verdade ele não foi preso, foi pego para ser interrogado. Contanto que mostrasse por que foi levado à delegacia ou por que foi preso, a resposta estaria correta. Está explícita no texto. A segunda questão também é explícita. Como o ladrão conseguiu vender mais caro as galinhas? Em um momento da conversa com o delegado, ele fala que vendia mais caro, então não era injusto com quem vendia, com quem era dono dos galinheiros. Mas aí ele acabava vendendo do mesmo jeito. Como é que ele vendia? Ele roubava as mesmas galinhas, eram as mesmas galinhas, e ele conseguia vender mais caro, e vendia. Por quê? Ele espalhava boatos. E guardem muito bem essa ideia de espalhar boatos e do quanto é lucrativo, porque nós vamos trabalhar bastante isso ao longo do ano. Então ele dizia que espalhava boatos que as outras galinhas estavam bichadas, e as deles não. Que os ovos das outras galinhas eram brancos, os dele eram marrons. Só que eram marrons porque ele pintava. Então já se mostrava um pouquinho de esperteza. Só que essa segunda questão ainda é no nível literal. Tá lá no texto, explicitamente, a conversa dele dizendo o que fazia para enganar as pessoas e para vender mais caro. Então essas 2 questões, elas mostram uma habilidade superficial, ou seja, o aluno consegue entender o que está ali escrito. Tá? A partir da terceira questão, nós já temos um nível diferente. Ainda não é um aprofundamento do texto, mas já trabalha uma inferenciazinha, que é um conhecimento de mundo. O que é inferência aqui? É quando o que eu quero que você entenda não está diretamente, explicitamente dito no texto, mas a partir do que é dito, eu consigo entender. Ou a partir do que é sugerido, eu consigo trazer de informações, se eu tiver essas informações. É por isso que alguns textos a gente não consegue entender. Não porque as palavras não façam sentido, mas porque exige um conhecimento da gente fora do texto que a gente às vezes não tem, tá? Então a terceira questão pergunta: o dono do galinheiro roubado, ao pegar o ladrão no flagra, agiu como se espera de alguém que é roubado? Não é só entender o texto, mas é um conhecimento prévio básico, né? Como é que se espera que alguém que é roubado reaja? É isso que a gente precisa responder mentalmente primeiro para poder responder sim ou não aqui. Normalmente, a gente espera que alguém roubado se indigne, denuncie, preste queixa, vá à delegacia, fale com a polícia, né? Normalmente, é isso que se espera de alguém que é roubado, especialmente quando pega o ladrão em flagrante.
Não foi o que aconteceu. Então a resposta seria não. Ele não agiu como se espera. A resposta foi não. Qual é a justificativa? É porque, no lugar de denunciar, de se revoltar, se indignar, ele fez um acordo para que eles formassem como ele chamou aqui de oligopólio, né? Eles criaram aí esse esquema onde se vendia, se colocava mais alto o preço dos produtos, mais caro, para que todo mundo saísse ganhando. Então ele adotou a esperteza do ladrão para isso, tá? Então o nível de inferência é só esse mesmo, de saber o que é que se espera de alguém que é roubado, porque o restante está no texto mesmo. Ele mesmo diz que foi pego em flagrante e o dono do galinheiro fez um acordo com ele. Então a resposta não está tão longe do texto, está no texto, mas a primeira parte exige um pouquinho de inferência. Aos poucos a gente vai se aprofundando no texto. É o caso da quarta questão. Em que momento há uma mudança de comportamento entre delegado e ladrão? Quase ninguém acertou no sentido de achar o momento em que começa essa mudança. A gente percebe que há uma mudança até nas palavras mesmo. Ele chama de vagabundo, de safado, né? E vai mudando aos poucos. A forma, né, os adjetivos e os substantivos vão mudando. A forma de tratar vai mudando. Mas ele começa mesmo a haver uma mudança quando, ao continuar o questionamento, ele percebe que o ladrão não é qualquer ladrãozinho que roubou porque estava com fome. Ele é esperto, ele é inteligente. Desde o começo, antes mesmo de ser trilionário, antes mesmo de ter esquema. A partir do momento que ele espalha boatos, que ele pinta os ovos, que ele faz acordos com donos de galinheiro, percebe-se que não se trata de um ladrãozinho qualquer. Foi isso que o delegado percebeu e por isso foi motivado a mudar de comportamento, porque ele via diante dele não qualquer vagabundozinho, qualquer ladrãozinho. Ele via ali um homem esperto que estava fazendo aquele jeitinho brasileiro funcionar. Então, até como eu disse a alguns alunos quando eu fiz a correção, apesar de não terem acertado exatamente o momento em que houve essa mudança, mostraram, alguns, a maioria, que nas respostas entenderam que houve uma mudança, porque está claro no texto, né? Que houve uma mudança e que, no final das contas, era tudo interesse. Então, conseguiram entender, mesmo não achando o momento em que o delegado começa a fazer essa mudança. A quinta questão, observando o título e sua ligação com o texto, explique como é o Brasil para o autor. O título é O Brasil Explicado em Galinhas. Assim, se entende, nesse caso, e a gente vai ter que fazer um mergulho muito maior, trazer outras informações para o texto, fora dele, que tudo que está no texto, a moral, aquilo que a gente consegue aprender ou apreender do texto, diz do que o autor acha que seja o Brasil e os brasileiros, por tabela. Então, nós temos aí um delegado que começa a tratar um ladrão que foi pego em flagrante roubando galinhas, achando que era um ladrão comum, como vagabundo, ladrão, que ia ficar morrendo na prisão. E ao perceber, primeiro, que ele era muito esperto, depois que a sua esperteza o levou a ser milionário, a comprar políticos, juízes, ministros, e ter muita influência, ele percebeu que era uma pessoa importante e, no final das contas, ele não foi preso. Então, o que é que a gente consegue apreender da visão do autor sobre o Brasil? Que é um país corrupto, um Brasil em que a justiça ela tem dois pesos e duas medidas. Principalmente a gente fala aqui de justiça. Se fosse um ladrãozinho comum, ia apodrecer na prisão, um pobre ia apodrecer na prisão, mas como é um esperto, rico, com influência, com conhecidos, não passa nem uma horinha sequer na prisão. Mesmo com antecedentes, mesmo com ser pego em flagrante, existem diferenças de tratamento na justiça. Então, a justiça no Brasil, né, segundo o texto, segundo o que diz o texto, ela não é justa, como o próprio nome sugere. Né? Há um desequilíbrio, há corrupção e há as regalias de quem tem conhecimento, de quem é rico. Sexta questão. Sexta questão era a questão mais difícil, no sentido de que era preciso fazer um grande aprofundamento no texto para poder entender. Essa é a maior crítica do texto e é por isso que pouquíssimos alunos que me mandaram as respostas conseguiram acertar. Tá? Porque só roubando galinhas ele se sente realmente um ladrão. Ele fala no texto que até o delegado pergunta, mas se você é milionário,
trilionário, por que foi roubar galinhas? Se você não precisa, porque ele não precisava, já que ele já tinha dinheiro, já tinha os esquemas dele. E ele respondeu que só roubando galinhas ele se sentia na euforia, na adrenalina, no perigo. Só assim ele se sentia ladrão. Qual é a crítica aí? É de novo aquilo da visão que se tem do país e da população do país. De que se ele fosse só um ladrãozinho, se ele tivesse pego só fazendo isso para comer porque estava com fome, ele ia ser preso, ele ia ser visto como ladrão e ia ser punido. Não deixa de ser um ladrão. Mas, ao roubar, ao fazer esquemas com deputados, ao comprar políticos, ao desviar dinheiro público, tudo isso é roubar muito mais de quem mais precisa e ainda assim ele não se sentia perigo. Por que ele não se sentia perigo? Porque era aceitável. Porque nenhuma dessas atividades era condenada, porque as pessoas, inclusive, colocavam lá em cima. Ele era milionário, ele era influente. Então, é de novo aquela crítica. No Brasil, só é ladrão mesmo quem rouba galinha para se sustentar, para sobreviver. Quem rouba milhões, os famosos bandidos do colarinho branco, esses são até idolatrados por algumas pessoas. Então a crítica maior é essa mesmo, o quanto o delegado mudou de postura ao saber com quem estava lidando. E nesse caso, ele só se sente ladrão mesmo quando rouba galinha. Porque se ele estivesse roubando os cofres públicos do governo, ele não se sentiria ladrão. Então, por isso essa adrenalina. Ele não estava roubando porque precisava, ele estava roubando porque ele queria sentir a adrenalina, sentir o perigo, que ele não sentia ao fazer todos os esquemas de corrupção a qual ele estava envolvido. A sétima questão já é pessoal, então não existe uma resposta certa, tá? O que é que eu colocaria e definiria para justificar porque eu lhe dei certo ou errado? Seria a sua justificativa. Para você, você concorda com a visão? Você acredita que o Brasil está cheio de corrupção e cheio de corruptos? A variável entre sim ou não depende da justificativa. O mais lógico é que a gente responder não. Aliás, que a gente responder sim. Porque, infelizmente, nós temos histórico de corrupção. Nós temos histórico... E quando a gente fala em corrupção, eu queria que vocês entendessem isso. A gente não está falando só de políticos. Eles são os nossos representantes e eles se assemelham a nós. Nós estamos falando em furar fila, em não devolver troco quando está para mais, em fingir que está faltando alguma coisa na conta de um restaurante, em ter um conhecido para furar uma fila de um hospital, de um banco. Tudo isso é corrupção e, infelizmente, a gente acaba filar, por exemplo, uma corrupção, né? Furar a fila da merenda é uma corrupção. Então, a gente tem que começar a falar de corrupção a partir de nós, desse jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? É fazer as coisas de última hora, fazer na gambiarra, fazer de qualquer jeito, o que der, e ser aceito por isso, né? Então, a crítica é válida. Algumas pessoas que disseram mais ou menos, porque além de existirem pessoas corruptas e corrupção, existem pessoas boas, e é verdade. Então, eu analisei mais o nível de justificativa mesmo. Quem respondeu sim e justificou adequadamente, ok. A ideia é fazer a justificativa, porque se é uma questão pessoal, é na sua opinião, o que vai contar é a lógica e a coerência da sua justificativa, tá? Então, assim, eu vou tentar, ao longo dessas aulas, dessa situação, porque eu tenho muita coisa para trabalhar com vocês, e eu não sei se eu tenho condições de fazer isso só por aqui, mas eu vou tentar fazer algumas revisões com vocês, já que eu não tive essa experiência ainda de início, e tentar por semana fazer alguma coisa diferente para que a gente possa fazer isso, tá? Muito obrigada por todos os que responderam. Acho que teve mais de quase 30 alunos do nono A que respondeu. E do nono B, acho que uns 10, 11. Mas eu espero que nas próximas atividades outros possam. Entendo que nem sempre é fácil para todo mundo, nem sempre tem internet, nem sempre o celular tá funcionando, tá tendo muita coisa. Mas a gente vai tentando se ajustar no que pode, tá?